Mas também não podemos aceitar que o texto sem a realidade, de facto, funcione. Então, Conrad Hess o que propõe é que o sentido normativo da Constituição seja encontrado no que ele chama, no abandono. Abandonar, de facto, uma Constituição ao serviço apenas dos fatores reais de poder, mas também abandonar a ideia de que a Constituição é um texto meramente formal, que não tem substrato na realidade que procura regular. Certo? E eu acho que é aqui, neste ponto de equilíbrio, onde nós podemos começar a nossa discussão sobre o que entendemos por Constituição ideal. E a minha proposta é que, qualquer que seja, se formos passar o microfone na sala, eu tenho a certeza que vamos convergir que uma Constituição ideal é aquela que vai resultar das nossas ideias, dos nossos interesses, inclusive dos nossos desejos, e da negociação adequada entre isto, e a capacidade técnica de os formular nas normas de forma adequada, satisfatória, de modo a que estas normas tenham a força, produzam o impacto, e preservem os limites, os mecanismos de controlo próprios do texto constitucional face ao poder. Se este for o nosso entendimento, se concordarmos, se esta for a nossa decisão fundamental aqui na sala, eu acho que o desafio não é encontrar a Constituição ideal. O desafio é como construir a Constituição ideal, como formar esses consensos, como conciliar os nossos desejos, os nossos interesses, como, de facto, dotar o texto destas múltiplas dimensões, não apenas material, não apenas normativa, mas também emocional, cultural, económica, enfim, todas estas perspectivas juntas. E nessa discussão, eu penso que fica implícito e explícito que nós estamos a discutir norma formal e realidade, certo? Então, a Constituição e realidade. No contexto de Angola, discutir Constituição e realidade é resumir em uma única formulação: poder e direito. Como o poder se relaciona com o direito em Angola? Qual é a consciência constitucional e constitucionalizante daqueles que, detendo o poder, podem influenciar no progresso das normas constitucionais, na eficácia das normas constitucionais, na aplicação das normas constitucionais? E eu, de facto, aqui vou buscar outra estudiosa, que é a doutora, penso que é Paula Roque. A doutora Paula Roque é uma cientista e ela caracteriza o Estado angolano como sendo autoritário e securitizado. Um Estado autoritário é um Estado onde escasseia a democracia, mas um Estado securitizado é onde as forças de segurança é que detêm, de facto, o poder político, certo? Nesse contexto, nós temos que forçosamente fazer a seguinte pergunta: é possível existir a Constituição ideal, que congrega o desejo de cada um de nós, não é? Quando as forças que dinamizam o poder não são as forças legitimadas, digamos assim, pelos critérios estabelecidos formalmente na Constituição, mas outras. É possível a Constituição regular esse poder? É possível este poder aceitar essa Constituição ideal e sujeitar-se a essa Constituição ideal? Seria possível fazermos isto? Bom, são perguntas e vamos respondendo à medida que formos dialogando. Uma terceira parte da minha colocação tem que ver com, e desculpem, eu falo muito, doutor Leandro, por favor, esteja à vontade para me cortar. Mais 2 minutos. Uma última colocação, então, seria sobre o papel dos direitos, liberdades e garantias fundamentais na Constituição. Para além de nos proporcionarem, digamos assim, a realização daquelas necessidades que são vitais para a nossa dignificação, eu penso que esses direitos e liberdades fundamentais têm um papel essencial, digamos assim, na teoria da Constituição, que é fortalecer os mecanismos de controle, funcionar como limitação do poder instituído para evitar o arbítrio.
Então, se eu hoje tivesse que fazer uma avaliação da nossa Constituição, de facto ela é muito positiva de 2010, porque ela ampliou, trouxe mais direitos fundamentais. Mas ela não traz mais garantias para estes direitos, não traz mais proteção. Seja do ponto de vista do texto, por exemplo, numa altura em que nós temos violações arbitrárias sucessivas contra o direito de manifestação, que é na hora que a polícia aparece e prende, não temos na Constituição um instituto constitucional que se chama desobediência civil, que permitiria aos manifestantes fazerem uma resistência pacífica na proteção do seu direito e fazerem um exercício legítimo do seu direito, estando reunidos os pressupostos para exercer a liberdade de reunião e de manifestação. Este é um aspecto. O outro aspecto, eu acho que, em relação às garantias, tem que ver como as instituições de proteção não funcionam para garantir esses direitos. Os tribunais, a própria administração pública, no contencioso administrativo, a garantia dos particulares, como vários mecanismos nos estão. Eu vou dar só como outro exemplo, já mesmo para terminar, a violência contra a mulher. Hoje, se uma mulher é violentada e vai à esquadra, não é? Às vezes até já o comandante, já mesmo o comandante da esquadra diz assim, olha, vá lá, resolva com seu marido, mesmo que ela pareça ensanguentada, não é? Vá lá, resolva com seu marido. Às vezes é falta de treinamento, outras vezes é falta de diretivas específicas, mas aí está. Não há proteção. Então, nós temos uma dimensão formal dos instrumentos garantísticos, mas depois também temos uma dimensão prática de como as instituições, de facto, têm provisões para acomodar, para tratar e para enfrentar as situações de violação, até prevenir violações de direitos, liberdades e garantias fundamentais. Muito obrigada. Muito obrigado.